Deixa a moreninha vadia, ela chegou. Deixa a moreninha vadia, deixa a moreninha vadia. Esse som, esse tambor é o jongo. Esse som foi a primeira dança criada por negros africanos em solos brasileiros. Esse é o jongo. Chora Caxambu, repinica candongueiro, praia de Mauá agora é terra de jongueiro. Chora Caxambu, repinica candongueiro, a praia de Mauá agora é terra de jongueiro. A praia de Mauá é terra de jongueiro, a praia de Mauá é terra de jongueiro. Chora Caxambu, repinica candongueiro, a praia de Mauá agora é terra de jongueiro. A praia de Mauá agora é terra de jongueiro, a praia de Mauá agora é terra de jongueiro. Praia de Mauá agora é terra de jongueiro, a praia de Mauá agora é terra de jongueiro. Mas é preciso destacar que a gente está falando de ancestralidade negra, está falando de saberes e fazeres que foram trazidos do continente africano e que foram alimentados com as outras práticas e experiências de negros aqui no Brasil, né? desses afrodescendentes, de nós, negros afrodescendentes. Acontece, a gente fala muito sobre o que os escravizados trouxeram. O que eles trouxeram foram mais significados do que artefatos, né? Então, quando a gente fala assim, os tambores que eles trouxeram, é claro que a gente está já a uma distância de 500 séculos do início, de 5 séculos do início da escravidão, e a gente passa por essa fase de os escravizados trouxeram, porque lá por 1850 já havia pessoas indo lá no continente africano de navio e voltando sem ser na condição de escravizada, assim como saíam do Rio de Janeiro para ir lá na Bahia, que já tinha esse reconhecimento, né, de ser o centro irradiador de uma cultura africana desde o século XIX. Então muitas pessoas, mães de santo, pais de santo, no século XIX, como foi o Juca Rosa aqui no Rio de Janeiro, iam a Salvador para beber um pouco da cultura baiana, né? Então, assim como já se ia ao continente, à África, para trazer artefatos. Mas quando a gente pensa no tambor como artefato, para os primeiros grupos, que a gente não vai chamar de jongueiro, mas grupo que usava o tambor como entretenimento e também como algo sagrado, eles reelaboraram isso aqui, né? E a gente pensa principalmente nessa estrutura do tambor, que é de fácil confecção, né? Porque tem lá o acesso à árvore, ao couro do animal. Então, não é que tenha sido fácil, mas foi possível reproduzir esse instrumento de percussão aqui para que fosse usado tanto em rituais sagrados como de diversão. A gente pode pensar também nessa dimensão do sagrado e do entretenimento, mesmo que nem todas as famílias jongueiras tinha, por exemplo, relação com o batuque, que era o candomblé, né? Algumas famílias que eram mais ligadas às irmandades, que usava também o batuque, mas não com essa sacralização de pensar em consagrar o evento a um orixá. Pedir licença, fala o machado. Então, algumas tradições jongueiras, elas remetem a uma mesma origem, que é essa origem banto, que é essa origem africana, né? Então a gente pensa nesses saberes que atravessaram o continente, principalmente em forma de significados culturais trazidos de memória, né, que foi possível reconstituir. Como foi que o jongo chegou na cidade de Magé? Os meus pais nasceram em Santa Isabel do Rio Preto, lá no Vale do Paraíba, ou melhor, no Vale do Café. Quando eles se casaram, eles migraram para a Barra do Piraí,
O meu pai, ele foi um dos grandes responsáveis pela disseminação do jongo no Vale do Capé. Paulo Ribeiro Ferreira da Cunha. Bom, morávamos no Morro do Gama, né? No passado a gente morava no Morro do Gama e com 7 anos nós mudamos para a Oficina Velha. Mudamos ali para a Oficina Velha ali. Desceu, o pai desceu com aqueles negócios, os tambor dele, veio morar na Oficina Velha. Ali no começo era complicado no começo, porque você chegou novo no lugar, o pessoal te maltratava pra caramba, né? Aí depois nós pegamos amizade, pegamos aquele ciclo de amizade ali, Dona Celeida lá, não posso esquecer dela, e a turminha toda lá, aí a coisa mudou. A coisa mudou, porque aí nós pegamos amizade com aquele pessoal, era a família forte dali, né? Félix Moreira Leite, era a família forte dali. Pipa era a nossa infância ali foi a melhor coisa que nós tivemos, foi a nossa infância ali, né? Na Oficina Velha ali. E a minha avó comprou uma casinha na Coroa de São Lourenço, em Magé. Quando a minha avó vai para a Coroa de São Lourenço, lá em Magé, esse bairrozinho, ali a minha avó começa a fazer rodas de jongos esporádicas na casa dela. E na época dos anos 80, no início dos anos 80, que tinha aquelas grandes festas de varanda, de vez em quando a minha avó parava aquilo, gente, vamos fazer um tambu. E ali nós começamos a apresentar o cachambu para a cidade de Magé, que até então era uma atividade inexistente, ninguém fazia o jongo na cidade de Magé. O tempo foi passando, o jongo foi ficando ali naquelas atividades de família, até que no ano de 1988, no ano da Constituição, me lembro como se fosse hoje, fizemos uma festa na cidade, lá nesse bairro de São Lourenço, para comprar um terreno de uma igreja que ali existia. E nessa festa nós resolvemos fazer uma roda de jongo, e fizemos uma roda de jongo muito bonita, ali criamos a quadrilha Zé Mussum, e a quadrilha Zé Mussum, que foi criada por mim, foi um grande diferencial. Por que a quadrilha Zé Mussum foi um diferencial? Porque nós usávamos a quadrilha para recreação local. E só que essa recreação local, ela se dava muito nos meses de junho e julho. Às vezes entrava por agosto. Passava aquilo ali, a gente não tinha mais esse motivo para recreação. Foi então que eu resolvi criar o grupo folclórico do Arraial do Zé Mussum e introduzir várias atividades que eu conhecia do folclore brasileiro, das danças populares, e em particular eu trouxe o jongo, ensinei para aquela garotada o jongo. Foi então que houve uma necessidade, eu senti uma necessidade muito grande de resgatar o jongo, primeiro na minha família. Aí a minha mãe se aproximou, começou a mostrar para a gente o jongo, dançar com a gente o jongo, que a minha mãe é uma grande jongueira. Aí mais tarde houve o falecimento da minha avó, infelizmente, mas criamos então o grupo Zé Mussum de Cultura Popular. Com a criação do grupo Zé Mussum de Cultura Popular foi um divisor de água. Começamos a fazer essas atividades com o jongo. Mais tarde eu comecei um trabalho de capoeira, comecei a dar aula de capoeira, e eu tinha centenas de alunos de capoeira, e comecei a ensinar também, além da capoeira, eu apresentei para esses alunos do grupo Cumbé Capoeira o jongo. Nessa coisa de apresentar para eles o jongo, no primeiro momento ele ficou, mas que dança é essa? Uma coisa diferente, que tem uma umbigada, que tem uma misura, que tem um ritmo diferente. E eles começaram a gostar daquilo. Quando chegou lá nos anos 90, eu fiz um evento de capoeira, onde eu graduei mais de 100 alunos meus. E eu resolvi fazer nessa festa de batismo de capoeira, eu resolvi fazer uma roda de jongo. Foi então que eu convidei o meu pai para vir aqui e ver a minha formatura, que eu ia me formar mestre de capoeira, ia ter essa celebração do jongo, e com a vinda do meu pai, de repente, o meu pai para mais de 100 alunos meus cantando e dançando jongo numa alegria só. Aí o pai abriu aquele sorrisão enorme, que ele é peculiar, daquele jeito dele. Aí ele disse, meu filho, você não é mestre só de capoeira não, você é mestre jongueiro. Agora que a raiz está embrotando. Eu, quando eu vi o jongo na capoeira, eu achei um pouco estranho no começo. Depois eu comecei a me interessar, porque eu achava engraçado um pouco o jeito de dançar. Mas aquilo
me chamava muito a atenção e eu só não sabia o porquê. Do mesmo jeito que eu não sabia o porquê que eu queria ter as tranças na minha cabeça. Eu achava, alguma coisa me puxava para aquilo. E quando eu comecei a praticar, eu achei que era meu lugar, era ali que eu tinha que estar. Era uma coisa que transcendia. Eu não sei muito bem nomear o que era, porque parecia que já era meu. A alegria do jongo não tem como segurar, ela espalha, porque é da nossa cultura. A gente tenta ser feliz com o que a gente tem, a gente aprendeu a fazer felicidade com pouco. Então, junto uma roda onde tem muita gente batendo um tambor, a alegria nasce ali no meio. Enquanto duas pessoas dançam, as outras alegram batendo palma e cantando. E isso só aumenta a roda. E nós começamos então um trabalho de jongo mais estruturado e nós fazíamos várias apresentações. Foi então que escrevi o espetáculo, em 1994, eu escrevi o espetáculo Cantos que Encantam, um passeio pelo Brasil, que era um musical com música e dança do folclore brasileiro e, em particular, o jongo. 38 anos, e eu resolvi criar pontos de cultura para propagarmos, em particular, o jongo. Então unimos a minha família, porque o grupo é minha família, meus irmãos, meus primos, meus tios, por toda essa estrutura do grupo que toca, somos parentes. Resolvemos trazer esse trabalho para a divulgação da cultura folclórica em geral. Estamos aí na estrada. Foi então que criamos um espetáculo chamado Um Passeio pelo Brasil, Cantos que Encantam, onde nós passeamos pela música folclórica e dança do folclore brasileiro. E é basicamente isso. Simples, é simples. Minha mãe, parteira, jongueira, era para fazendeiro direto, era o pai e a mãe dentro de casa. Mas a distração dela maior era o jongo em toda a cidade, entendeu? Meu pai, ele era um sanfoneiro daqueles dos bons. Chegou a tocar com o Luiz Gonzaga, mas não deu valor, não procurou nada, ele era o melhor, ajudava o melhor, e procurou outros caminhos. E sendo assim, ficaram Seu Zimiro, Paulo Ribeiro, a Maria, bem novinha, que hoje é sua mãe, também já iniciava o espaço do jongo ali, dos mais antigos. A Nininha, Oxigênia, Seu Tobias, todos os velhinhos do jongo. Maria Isabel, ótima tia, irmã do meu pai, praticava o jongo. Adianta o povo saber jongo, mas sem saber o que é, a profundidade do jongo. Procuro quem sabe, é muito mais fácil. Eu quero dizer, o jongo é uma coisa que é uma tradição muito antiga. Quer dizer, veio da minha avó, mãe da minha mãe, para hoje a sua avó. E o mestre PC trouxe de volta tudo a lembrança da avó dele. Quer dizer, ele quis conhecer a tradição do jongo e toca para frente, podendo passar para quem está afim e querer aprender. É muito importante. Não deixa o passado, não é museu só que vive. Nós vivemos no passado. Você não é nada sem o passado. Quem seria eu sem o passado? Como eu posso falar assim, o jongo não faz mais parte do hoje? Tudo bem, muitas pessoas acham isso. Mas quem vive sem o passado? Se você conhece alguém, gostaria que me apontasse. Mas como é que era o Caxambu lá em Barra do Piraí? A senhora tem lembranças? A mesma coisa que é aqui, só que era mais animado. Nós viajávamos para andar naquele bairro todo lá de Caxambu. Eu e o seu pai, Paulo Ribeiro, hoje falecido. Jacu, Santa Bárbara, né, fazendo falecido São Fernando. Por aí, por aí a gente vai. A gente vai andando até conservatória, né? A gente ia andando. Tinha festa no Pedro Carlos, a gente ia no Pedro Carlos, Caxambu junto. A gente nunca abandonava ele. Porque ele era para fazer a festa, ele que animava todas as festas de São Isabel. Festa de São Isabel, festa de conservatória. A gente se animava com o Caxambu. Falecido seu avô, seu Gabrielzinho, seu avô. Falecido seu Constantino, que era do tempo do escravo ainda. Sendo que no caso seus tios, que era filho dele, era seu tio. Todos foram vendidos. Só que não foi vendido foi o falecido seu Gabrielzinho, seu José, que mora em Volta Redonda, porque não foi vendido. Os outros todos foram vendidos por fazendeiros.
No seu pai eu ia em todas. Em todas que tinha, a gente ia. Nessa que eu já falei, Conservatório de Santa Isabel, Pedro Carlos. A gente se metia em tudo, quer dizer. Quando a gente fazia a festa São João na fazenda, o Caxambu estava lá. Na fazenda, nos coisas. Na fazenda. Meu filho, eu me sinto bem. Agora não estou me sentindo bem. Porque eu não aguento andar, não posso andar, não estou podendo andar, né? Então não estou coisando. Mas eu consegui. Não só do Jambo, do Jango, como das escolas de samba também. Quando eu fui para Santa Isabel, foi que eu abri a escola de samba em Santa Isabel. Tudo isso já foi feito já por mim. Cara, a gente veio de uma situação assim, nós éramos muito pobres, muito pobres. Então, quer dizer, isso é uma história. É uma história, é a cultura do nosso povo que a nossa família trouxe. Isso é maravilhoso, isso é, cara, super. É muito interessante. Dá muito orgulho pra gente saber que a gente, na verdade não é a gente, mas é você, Paulo César, você que está propagando mesmo essas culturas, porque se dependesse da gente, realmente eu acho que era mais difícil. Mas você tomou de frente e aqui cresceu, mas já não conhecia, eu acho que o Jongo. Conheceu com a gente, com a nossa família. Eu gosto. Assim, o Jongo é assim, o Caxambu, né? O Caxambu, quando eu danço, assim, dá uma... É uma felicidade, é uma... Assim, um bem-estar dentro da gente. Saber que é uma coisa que nossos avós fizeram. É uma dança dos nossos ancestrais. Então, quer dizer... E a gente tá ali, levando aquilo para frente. Não deixando o Jongo morrer, o Caxambu morrer. Então é muito... Dá uma felicidade enorme de dançar o Jongo. Eu gosto muito. Mesmo assim, que algumas pessoas me criticam por eu ser evangélica, o evangélico não pode dançar Jongo porque é relacionado ao espiritismo. Só que para mim o Jongo é relacionado à dança, à cultura. É o nosso passado que estamos levando para o futuro, para nossas crianças. Então, quer dizer, isso é uma dança, é uma liberdade. A gente mostra, assim, a gente se expressa no Jongo, a gente fica livre, o Jongo deixa a gente livre. Acho assim que os jovens de hoje em dia, eles com toda essa cultura, com todas essas danças, essas novidades que tem hoje, né? Mas que eles não deixam a nossa cultura morrer, que não deixam o Jongo morrer. Eles têm que, desde pequenininho, se você ensinar a eles, eles vão... Tem que gostar, tem que apresentar para eles verem os avós, os pais, os tios dançando e com isso eles vão, não, isso aqui é da minha família, isso aqui não pode morrer porque é da família. Então que jovem levem adiante. Orgulho. É gratificante, emocionante. Hoje estar aqui vendo vocês fazer esse papel incrível. Nossa, não tem preço. A minha filha tem 2 anos e ela ama. É como se a cada dia vocês se lembrassem e remostrassem quem nós somos, da onde que nós viemos. Não é pouco, é muito. Não vai morrer, porque é arte, é educação. E esse ensinamento é maravilhoso. Antes do grupo Zé Mussum, eu não sabia nada do Jongo, o que era o Jongo. Foi quando eu entrei aqui e descobri que o Jongo era uma dança afro-brasileira. E foi muito importante na minha vida, que eu conheci várias pessoas, conheci a minha cultura, conheci lugares novos. Então o Jongo para mim tem muita importância na minha vida. Com certeza pretendo o resto da minha vida continuar dançando e ensinando para os outros ao meu redor também. Eu tô no Jongo aqui no grupo Zé Mussum há 3 anos. Cheguei nesse grupo com muita vontade de estar participando de um grupo mesmo de cultura, porque eu já venho do meio da cultura. Quando nova, fazia parte de um grupo na minha escola mesmo, que era um grupo de coral. A gente fazia cantos, viajava pelo Rio de Janeiro, fazendo apresentações. Então, assim, foi enriquecedor para mim naquela época. E aí, logo depois de já sendo mãe, eu senti essa vontade de voltar para o meio da cultura.
e levar comigo a minha filha junto. E aí eu conheci o grupo Zé Mussum e lá eu conheci o jongo na prática, porque eu só conhecia de ouvir falar, de ver algumas apresentações, em algumas rodas na rua, mas nunca tinha tido o contato de entrar na roda, de dançar, de sentir essa energia que o jongo traz pra gente. Então, na escola existem vários projetos, né, alinhados ao PPP. Então, quando a gente vai trabalhar na escola sobre a Semana da Consciência Negra, ou quando a gente vai trabalhar sobre os indígenas, eu estou sempre levando o que eu aprendo no grupo, no nosso grupo de cultura, que é o jongo, de onde o jongo veio, como que ele chegou aqui, o que partiu além do jongo, depois do jongo, para depois. E eu faço essa aula didática, né? Eu venho aqui, ligo para o mestre, venho aqui, pego as coisas, levo para a escola e aí apresento a eles a roupa, o instrumento, as músicas, coloco eles para cantar. Então, assim, é tudo muito prático, é tudo muito para sentir mesmo, para ver, porque o conhecimento, por ser educação infantil, fixar o conhecimento lá é exatamente dessa forma, de forma prática. A teórica eles vão aprender quando for lá para o fundamental. Eu costumo dizer que tudo na vida tem uma conexão, né? A gente não sabe, mas a gente afeta. E aí tudo que está acontecendo, a gente não sabe, mas a gente está afetando um e o outro. E aí essa família que eu até uns anos atrás não conhecia, hoje me afeta de forma direta. Então, assim, é de uma importância que nem eles talvez tenham essa dimensão, né? Não tenho conhecimento da dimensão, da importância deles terem trazido o jongo para cá e compartilhado com todo mundo. Isso é muito gratificante também. Então, para mim a questão da familiaridade que a gente tem no jongo, né? O meu mestre está ali presente, o meu mestre PC com a mãe dele, Dona Isabel, com a filha Vanessa, com os irmãos, o irmão tocando. Um irmão tocando e outro tocando e eu fazendo o mococo. Para mim eu me sinto parte, porque é uma família biológica, né? E eu me sinto muito acolhido e me sinto parte disso, dessa família que traz uma tradição que eu não vivenciei, que veio de longe para a cidade de Magé. No dia 13 de maio, é um dia tão bonito. No dia 13 de maio, é um dia tão bonito. O povo preto se reúne para Saravá São Benedito. O povo preto se reúne, ai meu Deus do céu, para Saravá São Benedito. Oh